Segunda-feira da quinta semana da Páscoa. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 14, versículos de 21 a 26. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos, e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse, enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Amados irmãos e irmãs, neste evangelho de hoje, Jesus apresenta para nós de uma maneira bastante clara e evidente. Isso é algo que aparece em toda a Sagrada Escritura, mas sempre de forma velada. Mas Jesus apresenta já de maneira mais clara o mistério da Santíssima Trindade. E não só o mistério da Santíssima Trindade, mas um mistério que envolve a Trindade, que se a gente parar para pensar, a gente fica meio doido, mas é bom pensar nisso de vez em quando. É o chamado mistério da inabitação trinitária. Então, o que é isso, né? Deus escolheu o seu coração para habitar. Deus escolheu estar em nós, né? Então, essa fala de Jesus sobre aquele que obedece os seus mandamentos, aquele que segue a sua palavra, eu e o Pai viremos e faremos morada dele, né? Isso acontece no dia do seu batismo. Claro que a gente às vezes fica preocupado com outros aspectos que são mais evidentes, o perdão dos pecados, estamos livres do pecado original, tudo isso, mas o aspecto mais grandioso, e ele é a causa de todos os outros efeitos, é isso. É que a partir daquele momento, Deus passa a habitar dentro de nós. É uma escolha de Deus, é uma permissão que nós damos, já que o batismo é uma escolha nossa, mas Deus continuar permanecendo em nós, aí essa é uma grande escolha que nós podemos ou não fazer. É claro que não tem como coadunarmos a presença de Deus e do pecado dentro de nós. A partir do momento que escolhemos o pecado, é claro que não tem como Deus ficar ali escondido num cantinho longe do pecado, né? Então, por isso, meditar sobre esse mistério pode fazer com que as nossas atitudes mudem substancialmente. Se você quiser depois uma referência de uma santa para você pesquisar, os livros, os escritos dela, muito interessantes, procure por Isabel da Santíssima Trindade. Então, é uma santa que ela viveu desse mistério de maneira tão profunda, e os seus escritos revelam de maneira tão profunda essa presença de Deus em nós, que faz com que a gente sinta vergonha de como nós lidamos com essa presença, né? E basta a gente repassar um dia da nossa vida, nosso cotidiano. Imagina o que seria um esposo acordar, não falar nada com a esposa que está do lado dele, tomar café na mesma mesa que ela e nem sequer olhar nos olhos dela, trabalhar, chegar em casa do trabalho, ver essa mesma esposa, passar por ela como se ela não existisse e dormir, sem nem sequer dar uma boa noite. Se isso é inaceitável entre um esposo e uma esposa, como que a gente pode aceitar isso entre um Deus e sua criatura? Entre um Deus e os seus filhos? Mas a relação de intimidade entre nós e Deus que habita em nós é infinitamente maior do que a relação entre um esposo e uma esposa que habitam debaixo do mesmo teto, não habitam um dentro do outro. Então, por isso, vamos rever o nosso dia a dia. Quando eu acordo, para quem que é o meu primeiro bom dia? A quem eu dirijo as minhas palavras? Eu me lembro que esse Deus está tão íntimo de mim, que está no mais profundo do meu íntimo, mais íntimo do que eu mesmo, em mim mesmo. Essa é a presença de Deus em nós. E se nós somos capazes de viver um dia, 2, uma semana, sem lembrar que Deus existe, e aí no domingo, na hora de ir na missa, oh meu Deus do céu, Deus existe, deixa eu ir rezar. Então tem alguma coisa muito errada com a gente. Então meditar sobre essa inabitação trinitária nos levaria a ter uma vida de oração mais consistente. Não necessariamente só em rezar mais, mas viver um dia consciente dessa magnífica presença que está em nós. E Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.